Pilar, que é o método PSI, é o método que ajuda você a começar a trabalhar com consultoria nas empresas. O pilar P é de prospecção. E aí, como que você vai contatar essas empresas? Como você vai fazer com que as empresas conheçam o teu trabalho? Isso é tão importante você ter um método quanto de você saber o que você vai fazer. Veja, raramente as empresas virão até você. Isso pode acontecer por referências? Pode. Mas quem está começando, isso vai ser mais difícil acontecer. Por quê? Porque as referências geralmente já são com base num histórico teu, em algo que você já fez, e que daí a pessoa, né, indica o teu trabalho porque já conhece o teu trabalho. Né? Essa semana, isso é muito comum acontecer comigo. Essa semana mesmo, teve uma pessoa que me procurou, que eu não a conhecia pessoalmente, a gente está até conectado em algumas redes, e ela me procurou por indicação de uma outra colega, que também é psicóloga. Então, isso é comum acontecer depois de um certo tempo da tua trajetória. Se acontecer com você no início, excelente, mas a tendência é que você precise ir até as empresas com base num método que te ajude a fazer isso para você poder divulgar o teu trabalho, para você poder se apresentar. E o como fazer isso tem um método que te ajude a como fazer. Essa é a primeira etapa, então é a etapa da prospecção, onde você define o que você vai oferecer, como você vai oferecer, para quem você vai oferecer, quando você já começa também a ter um método para poder precificar o teu serviço, quanto que você vai cobrar do teu serviço, isso tudo é importante, que você já vá definindo, avaliando, para quando você chegar na empresa, mesmo que você não fale o valor do teu serviço logo assim no primeiro contato, você já tem um certo parâmetro a respeito. E como fazer isso também é importante. A segunda etapa, para você poder começar a trabalhar com consultoria nas empresas, é o S, né, do método PSI, que é o serviço contratado. Nessa etapa do serviço contratado, o que é importante que você faça nessa etapa? Que você saiba como oferecer o seu serviço, mas também elaborar propostas de prestação de serviço. Então, antes de você fazer o contrato de prestação de serviço, você precisa elaborar uma proposta que a empresa vai avaliar e que pode ser aprovada ou não. Né? Isso é comum acontecer, assim como, às vezes, nós, enquanto consumidores, vamos numa determinada empresa e a gente pede uma proposta, um orçamento, da mesma forma as empresas também fazem isso conosco, né? Elas fazem isso conosco. Então, essa elaboração da proposta, você também precisa ter clareza, assim, que existe propostas diferentes para serviços diferentes. E alguns conteúdos que você vai incluir em algumas propostas que você não vai incluir em outras propostas. Eu vou dar um exemplo. Se você faz, por exemplo, uma proposta de diagnóstico organizacional, o que eu considero bem importante incluir nessa proposta? Aquela cláusula do nosso código de ética que diz respeito a como nós vamos tratar os dados coletados com sigilo, né? Todo o cuidado ético que nós precisamos ter quando nós levantamos informações junto às pessoas, como esses dados vão ser passados ou não para frente, enfim. Eu coloco no diagnóstico organizacional, copio e colo lá do nosso código de ética, lá da resolução, e escrevo, né, claro que eu cito a fonte. Por quê? Porque eu vejo que isso ajuda a empresa a ter clareza, assim, de quais são os meus valores.
E também ajuda a empresa a iniciar a construção de um vínculo de confiança comigo. Então, a empresa já vai sacando assim, opa, quem é essa profissional? Opa, com quem que eu estou lidando? Isso é muito importante, principalmente quando a empresa ainda não conhece o teu trabalho. Isso quando eu faço, por exemplo, proposta de diagnóstico organizacional. Mas se eu faço um outro tipo de proposta de prestação de serviço, às vezes não é necessário, por exemplo, uma palestra. Às vezes não é necessário eu colocar essa cláusula. Por quê? Porque na palestra eu não vou ter acesso, geralmente, né, não vou ter acesso a dados confidenciais, a dados que eu vou ter que tratar de forma sigilosa, a não ser que a empresa demande para você uma palestra sobre algum projeto que ainda é estratégico, é sigiloso, e que ela quer que você trabalhe em cima de questões comportamentais daquele projeto. Aí é diferente, né? Mas geralmente não, isso é muito raro.